Boa noite. Hoje é segunda-feira, 25 de outubro, e nesta edição vamos falar sobre a importância da democracia. É um movimento político recentemente e de cunho liberal, portanto é um movimento da direita, né? E que visa que o Estado tenha limites e que o cidadão tenha prioridades frente ao Estado. Para mim, a democracia é um bem precioso que nós precisamos, mais do que nunca, no nosso querido Brasil, preservar. Médica do Hospital São Vicente de Paulo fala sobre a campanha Outubro Rosa. Dos novos casos de câncer, 28% são de mama. E por isso é fundamental que nós, mulheres, tenhamos esse autocuidado. E no segundo bloco iremos resgatar a história de Joana d'Arc e de como ela serve de inspiração nos dias atuais. As pessoas são levadas a fazer escolhas profissionais, escolhas de vida, até escolhas de parceiros, muito mais pelas razões externas que são trazidas a elas do que propriamente por uma consulta profunda ao seu próprio coração e ao seu próprio desejo. Eu acho que a Joana, ela nos inspira a fazer essa reflexão, porque ela ouvia, a gente fala de vozes, né? Ela ouvia essas vozes. Hoje, 25 de outubro, é comemorado o Dia da Democracia. Nós iremos repercutir o tema com vereadores de diferentes posicionamentos políticos e também com uma professora de Direito Constitucional da IMED. Afinal, você sabe o que é democracia? Se você pesquisar em um dicionário comum, vai encontrar algumas explicações geralmente ligadas ao sistema político representativo e à possibilidade de escolhermos as lideranças políticas que governam o nosso país. Sem dúvida, esse é um aspecto importante da democracia, o direito de votar e o direito de ser votado, o direito de participar ativamente da vida política. Contudo, esse é um aspecto apenas formal da democracia, que envolve um conjunto de regras que limitam e regulam o exercício do poder político. No âmbito de um regime democrático, no âmbito de um governo democrático, nós encontramos também um aspecto que é substancial, material, e que compreende a efetiva igualdade de direitos. A igualdade de não ser discriminado, mas também a igualdade de condições e oportunidades. Assim como todos temos o igual direito de votar, uma democracia pressupõe que todos tenhamos o igual direito à saúde, o igual direito à educação, à moradia, ao trabalho e assim por diante. Essa noção de democracia ampla e completa é a que nós encontramos na nossa Constituição Federal de 1988, documento que, aliás, marca a redemocratização do nosso país, depois de um longo e cruel período de ditadura. Durante esse período ditatorial, nós não podíamos sequer escolher os nossos representantes. Pessoas foram presas, torturadas e assassinadas muitas vezes por simplesmente fazerem oposição, por fazerem uma crítica ou expressarem, manifestarem sua opinião. Ditadura é o oposto de democracia, é quando não temos liberdade, não temos segurança e nem direito algum. E mesmo depois da democracia conquistada, ela não está assegurada se nós não ficarmos atentos, se nós não cuidarmos dela, se não praticarmos e não exigirmos o respeito à democracia e à Constituição. A sociedade precisa incorporar uma vivência democrática. Por isso é importante entendermos a democracia, defendermos a democracia diariamente, nas nossas práticas e falas, através das nossas escolhas. Defendendo a democracia, nós estamos defendendo a nossa própria liberdade e os nossos direitos fundamentais. Aliás, é nosso dever exigirmos respeito à Constituição e à concretização dos seus objetivos. E também é nosso dever respeitá-la, agir em conformidade com os direitos e os deveres que são incorporados pelo texto constitucional. No seu bairro, na sua cidade, na sua escola, no seu local de trabalho, com seus amigos, os seus colegas, vizinhos, você pode e deve ser um agente de realização da Constituição, defendendo assim a democracia e o respeito aos direitos fundamentais. Dessa forma, nós consolidamos a nossa democracia e também reforçamos a nossa própria liberdade.
Os vereadores Eva Valéria Lorenzato, do PT, representando a esquerda no plenário, e Rudinei Candeia, do PSL da direita, apresentam suas visões sobre o que é a democracia e comentam se o atual regime está ameaçado no Brasil. A democracia é um fenômeno político que tem origem lá na Grécia, que basicamente é um governo onde as próprias pessoas escolhem os seus governantes e os seus representantes, né? Mas, contudo, ele é um fenômeno relativamente recente na história humana, com pouco mais de 250 anos, 300 anos, que começa no movimento liberal inglês, né, que tenta limitar o poder do Estado, no caso, na época ainda o rei, né, garantindo aos cidadãos os direitos básicos, né, direito à vida, à liberdade, à moradia, ao devido processo legal. Então, democracia basicamente é isso, é um movimento político recentemente e de cunho liberal, portanto, é um movimento da direita, né, e que visa que o Estado tenha limites e que o cidadão tenha prioridades frente ao Estado. Para mim, a democracia é um bem precioso que nós precisamos mais do que nunca no nosso querido Brasil preservar. Democracia é, para além de um período eleitoral, do voto, é um modo de vida. Um modo de vida que respeita a diversidade, né, as diferenças de opinião. Todos têm que ter espaços e, a partir desses espaços, que existam consenso ou não, né? A maioria, no caso, vence, mas com respeito, com o direito das pessoas opinar, de cada um viver no seu espaço, né? Sem nenhum tipo de tortura, sem discriminação. O nosso país viveu o período da ditadura, um período sombrio, muito triste. Então, a gente sabe que aqui no nosso país a democracia é considerada ainda uma criança, é jovem, e por isso é que nós precisamos, com um especial carinho, preservar a democracia, porque é um regime muito importante para o bem viver do nosso povo, para o desenvolvimento do nosso país, da nossa cidade, onde todos têm espaços de buscar a felicidade, de ser feliz, sempre respeitando o direito do próximo, né, das demais pessoas. Por exemplo, aqui na Câmara, se nós não estivéssemos numa democracia, provavelmente nós não teríamos o Partido dos Trabalhadores aqui, não teríamos a esquerda e a direita. E nesse momento de polarização política que nós vivemos, a senhora vê a democracia ameaçada? Com certeza, a nossa democracia, desde 2018, no mínimo, eu diria até desde 2016, com o impeachment injusto da nossa presidenta Dilma, ela está ameaçada sim, porque foi um golpe que aconteceu contra a presidenta Dilma, né? As forças contrárias a uma forma de governo acharam que tinham que, de forma injusta, tirá-la do poder, e isso trouxe um prejuízo muito grande para o nosso país. A gente está vendo aí pessoas defendendo o nazismo, que no Brasil é considerado crime. Não acredito nisso, eu acho que nós temos no vigor da democracia, né? Sempre o que ameaça a democracia são movimentos totalitários, ou aqueles que visam reduzir a participação popular, reduzir a representação, né? Então isso eu não acredito que haja ameaça nenhuma neste momento. E no segundo bloco nós vamos falar sobre a campanha Outubro Rosa e também sobre Joana d'Arc. Iremos resgatar a história desta figura feminina e de como ela serve de inspiração nos dias atuais. O Brasil tem avançado bastante para assegurar condições de equidade e direitos fundamentais às pessoas com deficiência. É isso que a ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos faz. Se em tempos comuns nossa ouvidoria trabalha sem parar, em meio a essa pandemia, ampliamos a central de atendimento. Criamos canais para que perceber, entender, navegar e interagir seja muito mais fácil. Durante a pandemia, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos lançou aplicativo para celulares e site com acessibilidade, além de serviços como chat pelo Telegram e atendimento em Libras.
tudo para aumentar a acessibilidade de todos ao Disque 100 e ao Ligue 180. No Telegram, basta buscar por @Direitos Humanos Brasil Bot e você será atendido por uma pessoa da equipe da Central Única da Ouvidoria. Para atendimento em Libras, é só acessar o aplicativo Direitos Humanos Brasil ou os sites do Ministério ou da Ouvidoria. É todo mundo cuidando de todo mundo. A pedido da TV Câmara, a médica Daniele Floss falou sobre a importância dos exames periódicos para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Este é mais um vídeo de conscientização da campanha Outubro Rosa. Dos novos casos de câncer, 28% são de mama. E por isso é fundamental que nós, mulheres, tenhamos esse autocuidado, o cuidado com o nosso corpo, com as nossas mamas, fazendo o autoexame, indo à consulta anual ao médico ginecologista e realizando os exames de imagem necessários, como a mamografia, que deve ser feita todos os anos em mulheres a partir dos 40 anos. E naquelas mulheres que tenham o histórico familiar de parentes de primeiro grau com câncer de mama, elas precisam fazer mais cedo, a partir dos 35 anos, em busca do diagnóstico precoce. Em relação aos fatores de risco, são vários. Primeiro, o fato de ser mulher. A idade também é um fator de risco. Quanto maior a idade, maior é o risco. O histórico familiar de parentes de primeiro grau com câncer de mama, que tem um risco aproximado de 13%. Mutações genéticas que estão relacionados a um risco de aproximadamente 70% naquelas mulheres que possuem essas mutações. Também fatores relacionados ao ciclo reprodutivo da vida da mulher, como a idade da primeira menstruação precoce, abaixo dos 12 anos, a idade da última menstruação, a menopausa tardia, a partir dos 55 anos, a nuliparidade, que é o fato de não ter filhos, ou também a idade da primeira gestação tardia, a partir dos 30 anos, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo. Existem aqueles fatores de risco que nós não conseguimos modificar, que são os fatores relacionados à hereditariedade e os fatores reprodutivos. Entretanto, existem fatores de risco ambientais que nós conseguimos modificar, como o controle da obesidade, do sobrepeso, a ingesta alcoólica, o tabagismo e o sedentarismo. Estima-se que por meio de uma alimentação saudável, não ingesta alcoólica e atividade física regular, é possível reduzir em até 28% a chance da mulher vir a desenvolver o câncer de mama. E por isso esses cuidados são extremamente importantes. Quanto aos sintomas, o câncer de mama inicial, ele não causa sintomas. Ele só vai causar sintomas num estágio mais avançado da doença, que geralmente é através de um nódulo palpável em 90% dos casos. Mas também podem ocorrer alterações na pele, na espessura da pele da mama, do mamilo, uma retração mamilar, ou até mesmo uma descarga papilar, uma saída de secreção pelo mamilo, geralmente aquosa ou sanguinolenta. Então, quando ocorrerem esses sintomas, a mulher deve procurar o seu médico. É muito importante que as mulheres, elas conheçam o seu corpo, as suas mamas, seja numa troca de roupa, seja durante o banho, que a mulher, ela se olhe no espelho, ela se toque, ela procure alguma alteração na sua mama, alguma assimetria, e que a mulher, ela faça regularmente a sua consulta ao seu médico ginecologista e faça os seus exames de rotina todos os anos.
faça a sua mamografia. Aquelas mulheres que não têm indicação ainda pela idade de fazer a mamografia ou que tenham alguma alteração na mamografia que precise complemento, podem fazer a ecografia mamária, que é um exame complementar à mamografia. Existem também outros exames como a ressonância magnética, que possui indicações mais precisas, como aquelas mulheres consideradas de alto risco. Existe também a tomossíntese mamária, que é considerada uma mamografia em 3D, tridimensional, porque ela permite a aquisição de múltiplos pequenos cortes de apenas 1 milímetro da mama e, portanto, lesões muito pequenas que poderiam passar despercebidas na mamografia tradicional poderiam ser vistas na tomossíntese. Então, nós temos muitos exames que a mulher pode fazer e que a mulher deve fazer em busca do diagnóstico precoce. Quando é feito nos estágios mais iniciais da doença, permite a paciente realizar um tratamento menos agressivo e conseguir a cura. Por isso, nós mulheres precisamos nos cuidar. Quem se ama, se cuida. E agora vamos falar sobre um projeto que resgata diferentes figuras femininas. Neste vídeo, apresentaremos uma reflexão da história de Joana d'Arc em comparação com o que vivemos atualmente. E a pergunta que fica é a seguinte: você está ouvindo suas vozes internas ou se importa mais com a opinião de outras pessoas? Joana d'Arc nasceu em Domremy, na região da Lorraine, na França, por volta de 1412. Hoje em dia, a cidade se chama Domremy-la-Pucelle, em homenagem a ela, já que ela era conhecida como La Pucelle, que significa donzela em francês. Caçula de 4 irmãos, Joana era filha dos camponeses Jacques d'Arc e Isabelle Romée. Foi criada como as demais crianças de sua época e condição social. Aprendeu a fiar e costurar, cozinhava e também por vezes cuidava dos animais no campo. Era também muito religiosa. Não se sabe ao certo se Joana sabia ler ou escrever. Provavelmente ela não lia de forma corrente e aprendeu a assinar apenas seu nome. Por volta dos 13 anos, Joana teve sua primeira visão, uma luz branca de brilho intenso que, segundo ela, corresponderia ao arcanjo Miguel e um grupo de anjos. A partir deste momento, passou a ter visões e ouvir vozes que identificava como provenientes do arcanjo Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Naquele tempo, a França e a Inglaterra se encontravam em guerra, uma guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Naquele momento, disputavam o trono da França Henrique VI da Inglaterra, que era apenas uma criança e era apoiado em especial pelo Duque da Borgonha, Filipe o Bom, e o Delfim da França, Carlos, futuro Carlos VII. Quando Joana tinha por volta de 16 anos, com grande parte da França ocupada pelos ingleses, que tinham como aliados os borgonheses, recebeu uma mensagem do arcanjo Miguel dizendo-lhe que fosse para a França, porque a ela caberia expulsar os ingleses e garantir que o Delfim Carlos ascendesse ao trono. As vozes orientaram Joana a procurar um certo capitão Roberto de Baudricourt, na cidade de Vaucouleurs, próxima a Domremy. Após ter insistido várias vezes afirmando que Deus queria que o Delfim ocupasse o trono da França e que ela, Joana, o auxiliaria sem ser levada a sério pelo capitão, Joana finalmente conseguiu convencê-lo a dar-lhe um cavalo e uma pequena escolta militar para que se dirigisse a Chinon, onde se encontrava o Delfim. Joana conseguiu ser recebida pelo Delfim e convencê-lo a deixá-la acompanhar os reforços que seriam enviados a Orléans, cidade que se encontrava sitiada pelos ingleses há 7 meses e que era de fundamental importância estratégica para ambos os lados. A presença de Joana foi fundamental para a liberação de Orléans, dando confiança às tropas francesas que acreditavam em sua profecia. Com Orléans liberada, as tropas de Carlos, sempre com a presença ativa de Joana,
reconquistaram outros vilarejos ocupados da Loire, até que Carlos pôde ser finalmente coroado Carlos VII em Reims no dia 17 de julho. Com isso, Joana cumpriu a missão que, segundo havia anunciado, suas vozes lhe haviam dado. Ela tinha as questões, as vozes internas dela, ela tinha essas vozes e ela pôde discernir, na realidade, que ela ouvia essas vozes de alguma forma. E eu fico me perguntando, né, será que a gente consegue perceber que vozes nos habitam, que vozes vêm de fora e têm ressonância conosco, que vozes têm de fora e nos condicionam muitas vezes e que não têm ressonância conosco? A gente se constrói nessa questão da linguagem e das vozes, né? O ser humano, ele é um ser muito social, ele é naturalmente social e, na verdade, a gente vai constituindo a nossa personalidade a partir desses sistemas de comunicação. E em que medida a gente consegue se visitar suficientemente, e aí eu vou dizer, arriscar dizer e sim, a Joana tinha um nível de discernimento para saber a hierarquia das vozes que ela devia seguir, ela conseguia separar o que é ruído do que é aquilo que faz sentido para ela, né, e do que ela deveria de fato, que tinha ressonância em relação ao que ela percebia e que estava ligado com o seu propósito de vida. Eu observo que na nossa sociedade a gente é muito condicionado a escutar muito mais as vozes externas do que as vozes internas. Queria te ouvir sobre isso. Eu tenho a impressão que a gente às vezes as pessoas são levadas a fazer escolhas profissionais, escolhas de vida, até escolhas de parceiros, muito mais pelas razões externas que são trazidas a elas do que propriamente por uma consulta profunda ao seu próprio coração e ao seu próprio desejo. Eu acho que a Joana, ela nos inspira a fazer essa reflexão porque ela ouvia, a gente fala de vozes, né? Ela ouvia essas vozes que, na verdade, foram vozes que orientaram o sentido da existência dela, né? E o que a gente pode falar do ser humano? A gente é muito polifônico, né? O que é polifonia? A gente vive no meio, a gente é feito de muitas vozes. Vozes que são externas, vozes de fora, que é sobre o que a gente está falando hoje, foi isso que tu colocou, vozes que são internas. E, na verdade, essas vozes, elas ficam ou deveriam ficar negociando entre si, né? Sim. Negociando sentidos. Mas quanto mais distantes a gente tá da escuta daquilo que realmente faz sentido pra gente, mais ensurdecido a gente fica. E estas foram as informações da primeira edição do Jornal da Câmara nesta semana. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!